Riqueza com propósito e lições de prosperidade na Bíblia. Bem-vindo a uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro significado de prosperidade segundo os princípios bíblicos. Em um mundo onde a riqueza é muitas vezes reduzida a posses materiais, este audiolivro nos convida a uma compreensão mais profunda, espiritual e transformadora da prosperidade. A Bíblia nos ensina que a verdadeira riqueza vai além da conta bancária e dos bens acumulados, ela está em viver uma vida de propósito, integridade, generosidade e paz interior. Antes de mais nada, pedimos o seu like. Assim, você manda ao YouTube a mensagem de que esse conteúdo é inspirador e vai ajudar a outras pessoas. Não custa nada. Assim, o algoritmo do YouTube recomenda esse livro para mais pessoas. Pedimos também que você se inscreva no canal para receber mais audiolivros engrandecedores e poderosos como esse. Não se esqueça de clicar no sininho e depois, clique em todas para receber notificações de mais livros como esse. Esse audiolivro foi feito de forma a gastar o mínimo de dados possível para ser ouvido em qualquer lugar. Riqueza com propósito, lições de prosperidade na Bíblia foi criado para guiá-lo em uma jornada que redefine o que é ser próspero. Ao longo de 8 capítulos inspiradores, vamos explorar os ensinamentos bíblicos sobre prosperidade, abordando valores essenciais como integridade financeira, generosidade, diligência no trabalho, e a confiança em Deus, especialmente em tempos de escassez. Cada capítulo traz lições práticas e exemplos bíblicos de figuras como José, Salomão, Paulo e Elias, revelando como aplicaram princípios de prosperidade que transcendiam as circunstâncias e desafios de suas épocas. Seja no uso sábio dos recursos, na superação de momentos difíceis com fé ou no cultivo de um coração generoso, esses exemplos nos mostram que a prosperidade verdadeira é vivida com propósito e comprometida com o bem maior. Capítulo 1 Prosperidade com propósito. Quando pensamos em prosperidade, é comum associarmos a ideia a um conceito puramente material, dinheiro, propriedades, posses. No entanto, a Bíblia nos mostra que a prosperidade vai muito além das coisas que acumulamos. Na verdade, ela está profundamente enraizada em algo maior e mais significativo, ou um propósito alinhado com a vontade de Deus. De acordo com as Escrituras, a verdadeira prosperidade não é medida por quantos bens possuímos, mas pelo impacto que deixamos no mundo e pela conexão que mantemos com Deus e com os outros. Isso não significa que os recursos materiais sejam irrelevantes, mas que seu valor está em como os utilizamos para cumprir nosso propósito. 1. Prosperidade redefinida. A prosperidade, segundo a visão bíblica, é a plenitude que vem de viver uma vida alinhada com os valores de Deus. É uma visão que nos convida a expandir nossa compreensão de riqueza para além do que vemos em nossa conta bancária. Viver com prosperidade, biblicamente falando, é caminhar em integridade, construir relacionamentos saudáveis, manter o coração generoso e experimentar paz interior. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma que veio para que tenhamos vida, e a tenhamos em abundância. Essa abundância a que ele se refere não é uma promessa de riquezas materiais infinitas, mas uma vida plena, rica de propósito, em paz e satisfatória em sua essência. A prosperidade com propósito surge quando compreendemos que cada recurso que recebemos, seja tempo, talento, ou finanças, é uma ferramenta para servir a algo maior. Prosperidade, nesse contexto, é ter um coração disposto a cumprir a missão que Deus nos deu. 1.2 Exemplo de vida com propósito, José no Egito. José, filho de Jacó, é um exemplo poderoso de prosperidade com propósito. Embora José tenha passado por imensas dificuldades, sendo vendido como escravo e injustamente preso, ele manteve um coração fiel e uma visão de propósito. Em cada fase de sua vida, desde escravo até governador do Egito, ele se manteve íntegro e usou suas habilidades para servir onde estava. Por fim, sua fidelidade e integridade foram recompensadas.
Deus o colocou em uma posição onde ele poderia salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. A prosperidade de José não foi medida pela posição que ele alcançou, mas pelo impacto de sua vida no cumprimento do propósito divino. Ele viveu não para engrandecer a si mesmo, mas para ser um instrumento de Deus, permitindo que sua história fosse uma bênção para muitos. 1.3 Propósito e vontade de Deus. Alinhar-se ao propósito de Deus é a chave para uma prosperidade verdadeira e duradoura. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos instrui a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso significa colocar Deus e seus valores em primeiro lugar, permitindo que a nossa vida e os nossos recursos sirvam a um propósito maior. Esse foco nos ensina a enxergar nossos talentos e recursos como ferramentas dadas por Deus para que possamos viver de maneira que Ele seja honrado. A prosperidade se torna, então, uma questão de impacto e contribuição, e não de acúmulo. 1.4 O valor de servir a algo maior. Quando compreendemos que nossa prosperidade está diretamente ligada ao nosso propósito, somos chamados a viver com generosidade e com intenção. Somos convidados a perguntar a nós mesmos: de que forma posso usar os recursos que Deus me deu para fazer a diferença? Que impacto posso deixar ao redor? Essa pergunta nos guia a uma prosperidade com significado, onde o foco não é apenas o que temos, mas o que fazemos com o que temos. Uma vida próspera é uma vida que reflete o amor de Deus, promovendo bem-estar e justiça, e espalhando a bondade divina ao nosso redor. Essa é a essência da prosperidade com propósito. 1.5 Reflexão. Ao final deste capítulo, reserve um momento para refletir sobre o que significa a prosperidade para você. Pense em como você pode alinhar seus dons, talentos e recursos com o propósito de Deus para a sua vida. Onde estão suas maiores paixões? Onde você sente que pode contribuir e servir de maneira significativa? Lembre-se de que prosperidade, no sentido bíblico, não é um destino, mas uma jornada constante de alinhar o coração com a vontade de Deus e de viver para algo maior do que nós mesmos. Conclusão do capítulo. Prosperidade com propósito é um convite para viver além do mero acúmulo, é um chamado para investir em algo eterno e significativo. Que você possa encontrar alegria em contribuir para o mundo de forma positiva, deixando um legado que vá além das posses materiais. Essa é a verdadeira prosperidade, a que Deus deseja para você. Capítulo 2 – Integridade e sabedoria nas finanças. A Bíblia nos ensina que prosperidade é inseparável de virtudes como integridade e sabedoria, especialmente no que se refere à gestão dos recursos financeiros. Em um mundo onde é fácil cair na tentação de comprometer princípios em troca de ganhos imediatos, a Bíblia nos relembra o valor de agir com honestidade e discernimento. Este capítulo explora o papel da integridade e da sabedoria na construção de uma vida financeira abençoada e saudável, inspirando-se em histórias de personagens bíblicos como José e Salomão. 2.1 Integridade como fundamento para a prosperidade. A integridade é uma das qualidades mais enfatizadas na Bíblia. Ela é a base sobre a qual construímos relacionamentos de confiança e uma vida de propósito. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9 nos diz que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Este versículo destaca que a integridade não apenas honra a Deus, mas também oferece segurança e paz de espírito. José, filho de Jacó, é um exemplo notável de integridade. Apesar das adversidades que enfrentou, incluindo a injustiça e a traição, ele permaneceu fiel a Deus e aos seus princípios. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, José escolheu a integridade em vez de uma satisfação momentânea. Essa decisão lhe custou a liberdade temporariamente, mas também o preparou para um futuro de bênçãos extraordinárias. A vida de José nos ensina que integridade é fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades.
2.2 Sabedoria no uso dos recursos. A Bíblia valoriza a sabedoria como uma virtude essencial para a prosperidade. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 13 a 14, lemos que bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e a sua renda, do que o ouro mais fino. Este conselho sublinha que o discernimento no uso dos recursos é mais valioso do que a riqueza em si. Salomão, o rei mais sábio de Israel, é uma figura emblemática de sabedoria no uso dos recursos. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Em vez de buscar riquezas, ele escolheu a capacidade de discernir o que era melhor para o bem do povo. Esse pedido agradou a Deus, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honras. A sabedoria nos ajuda a fazer escolhas que honram a Deus e beneficiam os outros. Assim como Salomão, somos chamados a usar nossos recursos para promover o bem, sabendo que a verdadeira prosperidade não está no acúmulo egoísta, mas no impacto positivo que causamos. 2.3 Princípios práticos de integridade e sabedoria financeira. A integridade e a sabedoria são aplicadas no cotidiano por meio de ações práticas que demonstram nossa fé e confiança em Deus. Aqui estão alguns princípios bíblicos que podemos aplicar em nossas vidas financeiras. 1. Evite dívidas excessivas. A Bíblia nos adverte sobre o perigo das dívidas. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, lemos que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Este versículo nos lembra da importância de viver dentro de nossas possibilidades, evitando a dependência de empréstimos que possam comprometer nossa liberdade financeira. 2. Seja prudente e planeje o futuro. Jesus nos incentiva a planejar e calcular os custos antes de tomar decisões. Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30. Um planejamento financeiro sábio permite que utilizemos nossos recursos com eficiência e segurança, ajudando-nos a evitar despesas impulsivas e a construir uma vida financeiramente saudável. 3. Honestidade em todas as transações. A Bíblia valoriza a justiça em todos os aspectos da vida, incluindo as finanças. Em Levítico, capítulo 19, versículo 36, Deus ordena: usareis balanças justas, pesos justos e medidas justas. Isso nos lembra que a integridade deve permear todas as nossas interações financeiras, sejam elas grandes ou pequenas. 4. Valorize o trabalho duro e a diligência. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, lemos que a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Este princípio nos ensina a evitar atalhos que comprometam nossa integridade, valorizando o crescimento gradual e constante. 2.4 Prosperidade sustentada pela integridade. Integridade e sabedoria são qualidades que sustentam uma prosperidade verdadeira e duradoura. Elas nos protegem das armadilhas do ganho fácil e da desonestidade, nos permitindo construir uma vida próspera que reflete os valores de Deus. Ao mantermos a honestidade e a prudência em nosso uso dos recursos, demonstramos nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda provisão. Integridade financeira, então, não é apenas um conjunto de boas práticas, é uma expressão de nossa fé e obediência a Deus. Quando lidamos com nossos recursos de maneira íntegra, estamos reconhecendo que eles nos foram confiados por Deus para um propósito maior. 2.5 Reflexão. A vida de José e Salomão nos oferece exemplos de como a integridade e a sabedoria podem transformar nosso relacionamento com as finanças. Reflita sobre como esses princípios podem ser aplicados em sua vida diária. Pergunte-se: como posso demonstrar mais integridade em minhas decisões financeiras? Como posso usar a sabedoria de Deus para administrar meus recursos de maneira que honre a Ele? Conclusão do capítulo. A prosperidade verdadeira, segundo a Bíblia, está firmada na integridade e na sabedoria.
Esses valores nos protegem dos desvios e nos guiam a um relacionamento saudável e abençoado com os recursos que Deus nos deu. Que a sua vida financeira seja uma expressão de sua fé e da confiança que deposita em Deus, permitindo que Ele conduza suas decisões com prudência e honestidade. Capítulo 3 – A generosidade que multiplica. Na Bíblia, a generosidade é apresentada como um princípio fundamental para aqueles que buscam uma vida próspera e alinhada com os propósitos de Deus. Generosidade não se limita apenas a ofertas financeiras, ela envolve tempo, apoio emocional e qualquer forma de ajuda aos que necessitam. A prática de dar é mais do que um ato isolado, é um reflexo do caráter de Deus, que é generoso em tudo o que faz. Este capítulo explora como a generosidade, quando feita com um coração puro, é recompensada com abundância, destacando o poder multiplicador desse ato nas nossas vidas e na vida dos outros. 3.1 O valor espiritual da generosidade. A generosidade é um ato de amor que ultrapassa qualquer recompensa material. A Bíblia nos lembra que há maior felicidade em dar do que em receber. Atos, capítulos 20, versículo 35. Esse versículo sugere que, ao doar, encontramos alegria e uma conexão mais profunda com o propósito divino. A generosidade fortalece nosso caráter, nos ensina a ter compaixão e reflete o próprio amor de Deus. Jesus é o maior exemplo de generosidade. Ele doou sua vida pela humanidade, oferecendo o maior presente de todos e a redenção. Seguir esse exemplo significa ser sensível às necessidades ao nosso redor e não hesitar em compartilhar o que temos. A generosidade nos transforma por dentro, alinhando-nos com o coração de Deus e promovendo uma vida abundante. 3.2 A lei da semeadura e da colheita. O princípio da generosidade está diretamente ligado à lei da semeadura e colheita. Como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Esse ensinamento nos mostra que Deus honra a generosidade com bênçãos proporcionais ao que doamos. Ao ajudar alguém com recursos, tempo ou apoio, estamos plantando sementes de bondade e compaixão. Essas sementes, no tempo certo, se transformam em frutos que enriquecem não apenas nossas vidas, mas também as vidas ao nosso redor. A generosidade que brota de um coração sincero e altruísta é multiplicada por Deus, muitas vezes de formas que nem conseguimos prever. 3.3 Exemplos bíblicos de generosidade. A Bíblia está repleta de exemplos de generosidade recompensada. Um desses exemplos é o da viúva de Sarepta, que, em um período de escassez extrema, ofereceu sua última porção de comida ao profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. Sua generosidade foi recompensada com um milagre. Deus providenciou para que a farinha e o azeite de sua casa nunca acabassem, sustentando-a e a seu filho durante a fome. Outro exemplo marcante é o de Barnabé, que vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro para ajudar os necessitados na igreja primitiva. Atos, capítulo 4, versículo 36 a 37. Barnabé demonstrou um desprendimento admirável e confiou que Deus proveria. Sua doação encorajou muitos e promoveu a unidade e o amor entre os cristãos daquela época. Esses relatos nos mostram que, quando doamos com fé, Deus abençoa e multiplica o que oferecemos, mostrando que Ele cuida dos que confiam e obedecem à Sua palavra. 3.4 Princípios práticos de generosidade. Generosidade é mais do que um conceito abstrato, ela pode ser praticada no nosso dia a dia de maneira concreta. Aqui estão alguns princípios bíblicos para cultivar uma generosidade que multiplica. 1. Dar com alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, lemos que Deus ama quem dá com alegria. A doação deve vir de um coração alegre e disposto, e não de obrigação ou culpa. A alegria em dar torna o ato ainda mais significativo e alinhado com os propósitos de Deus.
2. Compartilhar na escassez e na abundância. Generosidade não depende das circunstâncias financeiras. Em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4, Jesus elogia a oferta da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, tudo o que possuía. Ela é um exemplo de generosidade genuína, pois doou do pouco que tinha, confiando que Deus cuidaria de suas necessidades. 3. Praticar a hospitalidade. Generosidade pode ser expressa por meio da hospitalidade. Abrir nossas casas e oferecer nosso tempo para ouvir e encorajar outras pessoas é uma forma de generosidade que Deus valoriza. Em Romanos, capítulo 12, versículo 13, somos incentivados a praticar a hospitalidade, uma maneira concreta de demonstrar amor. 4. Apoiar as causas de Deus e apoiar igrejas, missões e ações de caridade é uma forma de generosidade que serve diretamente ao reino de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus promete bênçãos abundantes aos que sustentam sua obra, encorajando-nos a apoiar os ministérios que impactam vidas para a glória de Deus. 3.5 O fruto da generosidade. Ao praticarmos a generosidade, recebemos não apenas bênçãos materiais, mas também frutos espirituais. A generosidade aumenta nossa empatia e nos ajuda a enxergar além de nossas necessidades pessoais. Ela nos transforma internamente, expandindo nosso coração e nos aproximando de Deus. A prática de doar gera em nós um espírito de contentamento e gratidão. Quanto mais generosos nos tornamos, menos dependentes ficamos dos bens materiais para encontrar satisfação. Nossa alegria se torna mais enraizada em relacionamentos, em amor e em ver o bem-estar daqueles que impactamos positivamente. Além disso, a generosidade é uma poderosa testemunha de fé. Quando outros veem nossa disposição para ajudar, mesmo em tempos difíceis, eles são tocados pelo amor de Deus em nossas ações. 3.6 Reflexão. A generosidade é uma resposta à bondade de Deus em nossas vidas. Reflita sobre as bênçãos que você já recebeu e como você pode usar esses recursos para abençoar os outros. Pense nas oportunidades de generosidade ao seu redor. Quem precisa de apoio, seja emocional, financeiro ou espiritual? Como você pode estender a mão para alguém hoje? Conclusão do capítulo. A generosidade é um valor que revela o caráter de Cristo em nós. Ao sermos generosos, plantamos sementes de bênção que se multiplicam e geram frutos em abundância, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Que você seja inspirado a dar com um coração alegre e confiante, sabendo que cada ato de generosidade é um reflexo do amor de Deus e uma chave para uma prosperidade que vai muito além do material. Capítulo 4 A esperança e a fé em tempos de escassez. A verdadeira prosperidade se revela não apenas em tempos de abundância, mas especialmente em momentos de escassez. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, perdas ou inseguranças, somos desafiados a colocar nossa confiança e nossa esperança em Deus. Este capítulo trata de como a fé se torna uma âncora que nos sustenta em meio às tempestades da vida, guiando-nos para além das circunstâncias. Com exemplos bíblicos de perseverança, veremos que confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, abre portas para milagres e provisões inesperadas. 4.1 A esperança que transcende as circunstâncias. Esperança é uma força poderosa que nos ajuda a enxergar possibilidades onde só parece haver dificuldades. Na Bíblia, esperança não é apenas um desejo vago de que as coisas melhorem, é uma confiança firme de que Deus está no controle e age para o bem daqueles que nele confiam. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ter esperança é acreditar que o socorro divino não falha, mesmo quando os recursos humanos falham. Um exemplo de esperança em meio à adversidade é encontrado na história de Jó. Embora tenha perdido tudo, e família, saúde e riqueza, ele nunca deixou de confiar em Deus.
Sua esperança estava enraizada em sua crença de que Deus era justo e soberano. Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê de nossas dificuldades, podemos confiar no caráter fiel de Deus, sabendo que Ele é capaz de restaurar e transformar o que foi perdido. 4.2 O milagre da provisão em tempos de escassez. A Bíblia nos apresenta vários momentos em que Deus proveu milagrosamente para os seus, demonstrando que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Uma dessas histórias é a de Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. Durante uma grande seca, Elias pede à viúva que compartilhe com ele o pouco de farinha e azeite que tinha. Apesar da situação crítica, ela atende ao pedido com fé, e como resultado, Deus multiplica os recursos dela até que a seca termine. Essa história nos ensina que, mesmo quando temos pouco, Deus é capaz de multiplicar o que colocamos em suas mãos. A provisão divina pode surgir de maneiras inesperadas, mas exige que coloquemos nossa fé em ação. A viúva de Sarepta não esperou para ver o milagre antes de agir, sua confiança no profeta e, consequentemente, em Deus, foi o que abriu caminho para a multiplicação de recursos. Em tempos de escassez, somos chamados a agir com fé, acreditando que Deus proverá o necessário. 4.3 A confiança em Deus como sustento. A confiança em Deus nos fortalece quando enfrentamos os desafios da vida. Em tempos de dificuldade, nossa fé é frequentemente testada, e o medo pode querer nos dominar. No entanto, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Paulo declara: "E meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Essa promessa é um lembrete de que podemos nos apoiar na fidelidade de Deus, que nunca abandona os seus. A confiança é mais do que esperar passivamente, ela envolve a disposição de entregar nossos medos, preocupações e inseguranças nas mãos de Deus. Paulo, que enfrentou diversas adversidades em seu ministério, incluindo prisões e escassez, aprendeu a encontrar contentamento e paz mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos ensina que confiar em Deus não depende das circunstâncias externas, mas sim de uma convicção interna de que Ele cuida de nós. 4.4 O poder da oração e da comunhão com Deus. Em tempos de escassez, a oração se torna uma fonte essencial de força e orientação. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que buscaram a Deus em oração e encontraram consolo, provisão e direção. Daniel, por exemplo, ao enfrentar o decreto que proibia a adoração ao Deus de Israel, continuou orando fielmente 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Sua fidelidade o sustentou e levou à intervenção milagrosa de Deus. Orar é mais do que fazer pedidos, é abrir o coração para que Deus nos revele sua vontade e nos guie no caminho certo. Em tempos de dificuldade, a oração fortalece nossa fé, renova nossa esperança e nos lembra de que não estamos sozinhos. A comunhão com Deus nos dá a certeza de que Ele ouve e responde, mesmo que nem sempre seja da forma que imaginamos. Em momentos de escassez, dedicar tempo à oração nos ajuda a manter nossa perspectiva espiritual e a confiar na provisão divina. 4.5 Enxergando a escassez como oportunidade de crescimento. Embora os tempos de dificuldade possam parecer insuportáveis, a Bíblia nos ensina que eles podem ser oportunidades de crescimento espiritual. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 4, Paulo escreve que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deus permite que passemos por períodos de escassez para que desenvolvamos uma fé madura, aprendendo a confiar em Ele acima de tudo. José é um exemplo claro desse crescimento através das dificuldades. Vendido como escravo e, mais tarde, preso injustamente, ele poderia ter perdido a esperança. No entanto, sua fidelidade e confiança em Deus o sustentaram e, no tempo certo, ele foi elevado à posição de governador do Egito.
As dificuldades que enfrentou o prepararam para liderar e prover para muitos, incluindo sua própria família, em um período de fome. José enxergou que Deus estava com ele e transformou suas dificuldades em oportunidades de crescimento e serviço. 4.6 Princípios bíblicos para viver a esperança em tempos de escassez. 1. Lembrar das promessas de Deus. Estudar a palavra e lembrar das promessas de Deus é uma fonte de força em tempos difíceis. Ele promete estar conosco e prover o necessário. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Memorizar e meditar nas promessas divinas ajuda a fortalecer nossa fé. 2. Praticar a gratidão, e mesmo em momentos de escassez, ser grato pelas bênçãos diárias nos ajuda a manter uma perspectiva positiva. A gratidão nos lembra de que Deus é fiel e nos sustenta. 3. Agir com fé. Quando tomamos decisões em fé, mesmo com recursos limitados, estamos demonstrando nossa confiança em Deus. Pequenos atos de fé, como ajudar alguém ou ofertar, são sementes que Ele pode multiplicar. 4. Buscar apoio espiritual. Nos momentos de escassez, contar com a comunidade de fé, seja a família ou a igreja, nos dá suporte emocional e espiritual. Unidos em oração e encorajamento, fortalecemos nossa esperança. 4.7 Reflexão. A esperança e a fé em Deus são os fundamentos que nos sustentam em tempos de escassez. Quando enfrentamos dificuldades, podemos olhar para os exemplos de fé na Bíblia e aprender a confiar no amor e na provisão de Deus. Reflita sobre momentos em que você experimentou a fidelidade de Deus, mesmo em meio às adversidades. Que essas lembranças fortaleçam sua confiança para as situações atuais, sabendo que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Conclusão do capítulo. Em tempos de escassez, nossa fé é refinada e nossa esperança é testada. Esses momentos nos aproximam de Deus e nos permitem ver Suas mãos sustentando e guiando nossas vidas. Que você encontre em Deus a força e a provisão necessárias, sabendo que Ele cuida de você com amor e fidelidade. Capítulo 5. Trabalho diligente e responsabilidade. O trabalho é uma das formas de Deus nos abençoar e proporcionar os meios pelos quais podemos prosperar e contribuir para o bem maior. A Bíblia nos ensina que o trabalho não é apenas um meio de obter renda, mas um chamado para sermos diligentes, responsáveis e dignos em todas as nossas atividades. Neste capítulo, exploraremos como o esforço, a dedicação e a responsabilidade em nosso trabalho refletem o caráter de Deus e geram frutos duradouros em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. 5.1 A diligência como caminho para a prosperidade. O trabalho diligente é mais do que uma questão de produtividade. Ele reflete a dedicação e o zelo com que encaramos nossas responsabilidades. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, lemos que as mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Este princípio destaca que a prosperidade não vem apenas dos recursos, mas do modo como administramos nosso tempo e energia. O apóstolo Paulo é um exemplo poderoso de diligência no trabalho. Além de pregar o evangelho, ele sustentava a si e a seus companheiros trabalhando como fazedor de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. Sua vida nos ensina que a prosperidade está em trabalhar com honestidade e não depender de outros para suprir nossas necessidades. A diligência de Paulo exemplifica que Deus abençoa nossos esforços quando fazemos tudo com zelo e propósito. 5.2 Responsabilidade e integridade no trabalho. Ser responsável no trabalho implica agir com integridade, independentemente de estarmos sendo observados ou não. Em Colossenses 3:23, Paulo orienta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa atitude de servir a Deus em nosso trabalho é um fundamento bíblico para a ética e a responsabilidade. José, no Egito, serve como exemplo de um trabalhador íntegro e responsável. Mesmo sendo vendido como escravo, ele trabalhou com excelência na casa de Potifar, a ponto de ser promovido a administrador de todos os bens do seu senhor. Gênesis 39, 4-6.
Mais tarde, sua integridade e sabedoria o levariam a ser governador do Egito, responsável por salvar a nação da fome. A história de José demonstra que Deus honra os que agem com responsabilidade e que, mesmo em situações adversas, nosso compromisso com a integridade pode abrir portas para a prosperidade. 5.3 Sabedoria e planejamento, fundamentos para o sucesso. A Bíblia destaca a importância de planejar e usar sabiamente os recursos para alcançar a prosperidade. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, lemos que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este versículo enfatiza que, além da diligência e da responsabilidade, a prosperidade também exige sabedoria e planejamento cuidadoso. Um exemplo de planejamento e sabedoria vem do próprio José, que, ao interpretar o sonho de Faraó sobre os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, propôs armazenar parte dos alimentos durante os anos de abundância para garantir a sobrevivência do Egito nos anos de escassez. Gênesis capítulo 41, versículo 34 a 36. José nos ensina que a prosperidade não é apenas fruto do trabalho, mas também de decisões sábias e da administração consciente dos recursos que Deus nos dá. O planejamento nos ajuda a evitar desperdícios e a nos preparar para os desafios futuros, mantendo-nos prontos para momentos de necessidade. 5.4 Honrando a Deus com nossos talentos. A Bíblia nos lembra de que cada pessoa é dotada de dons e talentos únicos que devem ser usados para honrar a Deus e beneficiar os outros. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, somos incentivados: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A verdadeira prosperidade surge quando utilizamos nossos talentos para servir e abençoar os outros, contribuindo para o bem comum. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, usou suas habilidades de liderança e organização para mobilizar o povo, superando obstáculos e dificuldades. Ele viu seu trabalho como uma missão sagrada e o cumpriu com determinação. Neemias exemplifica como o uso de nossos talentos e habilidades em prol do bem maior é uma forma de honrar a Deus e alcançar a verdadeira prosperidade. Quando servimos com humildade e compromisso, abrimos espaço para que Deus nos prospere de maneiras que vão além do material. 5.5 Encarando o trabalho como um chamado divino. Ao longo da Bíblia, o trabalho é apresentado como uma vocação, um chamado divino para contribuir com a sociedade e refletir o caráter de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, lemos: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Esse versículo nos lembra de que nosso trabalho não é apenas uma atividade mundana, mas uma forma de colaborar com o propósito de Deus para a humanidade. Jesus nos mostrou isso ao trabalhar como carpinteiro até iniciar seu ministério público. Em suas parábolas, ele frequentemente exaltava o valor do trabalho e a importância de sermos mordomos fiéis. Através do exemplo de Jesus, entendemos que todo trabalho, quando realizado com honestidade e amor, tem valor aos olhos de Deus. Encarar o trabalho como um chamado nos ajuda a enxergar o propósito maior em nossas atividades diárias e a buscar a excelência em tudo o que fazemos. 5.6 Princípios para uma vida de trabalho diligente e responsável. 1. Fazer tudo com excelência. A Bíblia nos chama a fazer tudo com o melhor de nossas capacidades, como uma forma de honrar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quando trabalhamos com excelência, glorificamos a Deus e refletimos seu caráter. 2. Cultivar a paciência e perseverança. O sucesso raramente é imediato. Em momentos de dificuldade, é importante manter a perseverança, lembrando que o fruto do justo é uma árvore de vida. Provérbios capítulo 11, versículo 30. 3. Administrar o tempo e os recursos. Planejamento e organização são fundamentais para uma vida próspera. Ser prudente com o tempo e os recursos ajuda a evitar o desperdício e a aproveitar ao máximo as oportunidades. 4. Buscar a sabedoria divina. Pedir orientação a Deus para tomar decisões no trabalho é essencial para alcançar prosperidade. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos lembra de que Deus dá sabedoria a todos os que pedem. 5.
Servir com alegria e dedicação. Enxergar o trabalho como uma oportunidade de servir aos outros, seja direta ou indiretamente, ajuda a manter a motivação e a satisfação nas atividades cotidianas. 5.7 Reflexão. O trabalho diligente e a responsabilidade são partes fundamentais de uma vida próspera. Nosso esforço diário e nossa dedicação são instrumentos pelos quais Deus abençoa a nossa vida e a vida de outras pessoas. Reflita sobre a forma como você tem encarado seu trabalho. Você tem visto suas atividades diárias como uma forma de honrar a Deus? Tem se empenhado em fazer o melhor em tudo o que faz? Que essa reflexão o ajude a encontrar novas motivações para trabalhar com alegria e a buscar a excelência em tudo. Conclusão do capítulo. Quando trabalhamos com diligência, responsabilidade e compromisso, não apenas nos aproximamos da prosperidade verdadeira, mas também oramos a Deus com nossas vidas. O trabalho é uma expressão do nosso chamado divino e uma oportunidade de manifestar o amor e a bondade de Deus. Que este capítulo inspire você a desenvolver uma atitude positiva e zelosa em seu trabalho, enxergando-o como uma bênção e uma oportunidade de ser usado por Deus para realizar algo maior. Capítulo 6. Riqueza como bênção e não como ídolo. A prosperidade é uma bênção de Deus, e a Bíblia nos incentiva a desfrutar e a compartilhar os frutos do nosso trabalho. No entanto, ela também nos adverte para não transformarmos a riqueza em um ídolo. Neste capítulo, exploraremos como é possível viver uma vida próspera sem que o amor ao dinheiro desvie o nosso coração. Veremos que a verdadeira prosperidade é alcançada quando desfrutamos da riqueza com sabedoria, gratidão e generosidade, e mantemos o foco no propósito maior que Deus nos deu. 6.1 Advertência contra a idolatria ao dinheiro. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos de colocar o dinheiro e os bens materiais acima de tudo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Este versículo não condena o dinheiro em si, mas o amor excessivo por ele. Quando a busca pela riqueza se torna nosso principal objetivo, corremos o risco de afastar Deus do centro de nossas vidas. A história do jovem rico, Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22, ilustra este ponto. Ao ser desafiado por Jesus a vender seus bens e segui-lo, o jovem se entristece, pois estava muito apegado às suas posses. Esse episódio nos ensina que, para experimentar a prosperidade verdadeira, é preciso ter o coração livre da obsessão pelo acúmulo. O dinheiro deve ser um meio, e não um fim em si mesmo. 6.2 A riqueza como um instrumento para o bem. A verdadeira prosperidade se manifesta quando vemos a riqueza como um instrumento para servir ao próximo e glorificar a Deus. Em vez de acumularmos bens apenas para nosso benefício, somos chamados a usar nossas posses de forma altruísta. Em Provérbios 3:09, lemos: e honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Este princípio nos ensina que, ao priorizar Deus em nossas finanças, experimentamos uma prosperidade que vai além do material. Um exemplo poderoso é Barnabé, descrito em Atos, capítulo 4, versículo 36 a 37. Que vendeu suas propriedades e doou os recursos para a comunidade de cristãos. Sua generosidade contribuiu para o crescimento da igreja e ajudou a suprir as necessidades dos menos favorecidos. Barnabé nos mostra que o verdadeiro valor da riqueza está em usá-la para ajudar e edificar, em vez de acumular para si. Sua atitude reflete o coração de alguém que vê a prosperidade como um meio de abençoar outros, honrando a Deus com os próprios recursos. 6.3 Manter o coração alinhado com Deus. Para manter a riqueza como uma bênção e não como um ídolo, é fundamental cultivar um relacionamento constante com Deus. Quando nosso coração está alinhado com os princípios de Deus, conseguimos desfrutar da prosperidade sem nos deixar escravizar por ela.
Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus nos ensina: e ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Manter a nossa comunhão com Deus nos ajuda a discernir o propósito da prosperidade e a usar nossos recursos de acordo com sua vontade. Um exemplo de alguém que manteve o coração alinhado com Deus, apesar de sua prosperidade, é Jó. Mesmo após perder toda a sua riqueza, ele permaneceu fiel, e ao final foi restaurado por Deus. A história de Jó nos ensina que a prosperidade verdadeira não depende de posses, mas de uma vida comprometida com Deus, que supera os desafios e continua firme na fé. 6.4 A riqueza e a responsabilidade social. A Bíblia nos incentiva a assumir um papel ativo na justiça social e no cuidado com os necessitados. O dinheiro é um instrumento que pode impactar positivamente a sociedade e aliviar o sofrimento de muitos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 16, somos lembrados de que nossa fé se manifesta nas nossas ações. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhes disser: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se até satisfazerem-se, sem, porém, lhes dar nada, de que adianta isso? Salomão, conhecido por sua grande sabedoria e riqueza, ensinou que a prosperidade traz consigo a responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis. Provérbios, capítulo 31, versículo 8 a 9 nos exorta a defender os direitos de todos os pobres e necessitados. Compreender que a riqueza tem um propósito social nos ajuda a manter o foco em um uso ético e benevolente dos nossos recursos, multiplicando o impacto positivo em nossa comunidade e no mundo ao nosso redor. 6.5 O equilíbrio entre desfrutar e compartilhar. A prosperidade verdadeira nos permite viver de maneira equilibrada, desfrutando das bênçãos materiais que Deus nos concede, mas também repartindo com os outros. Deus não nos proíbe de aproveitar o fruto do nosso trabalho, mas nos chama a equilibrar o prazer pessoal com a generosidade. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, lemos: quanto ao homem a quem Deus concede riquezas e bens, e lhe dá poder para deles comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Esse versículo reforça a ideia de que podemos desfrutar do fruto do nosso esforço, mas sempre com gratidão e moderação. A riqueza, quando bem administrada, é uma fonte de alegria e contentamento, mas só alcançamos essa satisfação plena quando compartilhamos generosamente e vivemos em harmonia com os princípios divinos. 6.6 Princípios para viver a riqueza como bênção. 1. Cultivar a generosidade. Reconheça que a prosperidade é uma bênção que deve ser compartilhada. Assim como Barnabé, busque oportunidades para servir e apoiar os necessitados. 2. Lembrar-se da fonte da prosperidade. Reconheça que todas as coisas boas vêm de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Seja grato e mantenha o coração firme no Senhor. 3. Valorizar o caráter e a fé sobre a riqueza. Lembre-se de que, como Jó, nossa verdadeira segurança está em Deus, e não nos bens materiais. 4. Viver com simplicidade e moderação, e evite o excesso. Busque um estilo de vida equilibrado que permita desfrutar das bênçãos, e ao mesmo tempo, ter o suficiente para compartilhar. 5. Ver a prosperidade como um compromisso social. Use a riqueza para beneficiar a sociedade e ajudar os menos favorecidos, alinhando-se com o propósito de justiça e compaixão de Deus. 6.7 Reflexão. Refletir sobre a maneira como enxergamos e usamos a riqueza é essencial para viver uma vida verdadeiramente próspera. Você tem colocado Deus acima de tudo em sua vida financeira? Tem compartilhado as bênçãos que recebeu e usado seus recursos para abençoar outras pessoas? Que esta reflexão o inspire a viver a prosperidade como uma bênção que é administrada com gratidão, responsabilidade e generosidade. Conclusão do capítulo. A prosperidade, quando vista como um dom de Deus,
torna-se um poderoso instrumento para o bem. Ao evitarmos a idolatria ao dinheiro, conseguimos usufruir da riqueza com gratidão e equilíbrio, ajudando o próximo e honrando a Deus com nossos recursos. A verdadeira prosperidade vai além do que possuímos, ela está na forma como vivemos, compartilhamos e amamos. Que este capítulo inspire a ser um administrador fiel das bênçãos que Deus tem colocado em suas mãos. Capítulo 7 – Colhendo o que plantamos e a lei da semeadura. A vida é como um campo fértil, e cada escolha, cada ação, representa uma semente que plantamos. Esse princípio da semeadura e colheita permeia a Bíblia e oferece uma perspectiva clara sobre as consequências das nossas atitudes, nos convidando a refletir sobre o impacto a longo prazo de nossas decisões. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, Paulo escreve: "E não se enganem, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá." Neste capítulo, vamos explorar o poder transformador desse princípio e como ele nos ensina a viver de maneira intencional e responsável, conscientes de que nossas ações geram frutos, sejam eles bons ou ruins. 7.1 A lei da semeadura na Bíblia. A ideia de que colhemos o que plantamos aparece em várias passagens da Bíblia. Esse princípio não é apenas uma advertência contra as más escolhas, mas também um incentivo poderoso para fazer o bem. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 18, lemos: "O ímpio recebe salário enganoso, mas o que semeia a justiça recebe recompensa verdadeira." Este versículo nos lembra que, quando escolhemos plantar boas sementes, seja na generosidade, no trabalho honesto ou na fidelidade, a recompensa inevitavelmente vem, trazendo paz, prosperidade e realização. Um exemplo significativo é a história de José, que, apesar das circunstâncias injustas que enfrentou, continuou a plantar sementes de fé, lealdade e trabalho árduo. Mesmo sendo traído por seus irmãos e injustamente aprisionado, José escolheu semear diligência e confiança em Deus. O fruto de suas boas escolhas foi sua ascensão como governador do Egito, onde pôde abençoar sua própria família e uma nação inteira em tempos de escassez. A história de José ilustra que o bem plantado com perseverança e fé, mesmo em solo árido, dará frutos em seu devido tempo. 7.2 Escolhas que geram colheitas. Para entendermos como a lei da semeadura se aplica à nossa vida, é importante refletir sobre as sementes que plantamos em diversas áreas. Cada escolha financeira, cada relacionamento, cada ato de bondade ou omissão é uma semente que, mais cedo ou mais tarde, gerará uma colheita. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, lemos: "O fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz." Este versículo nos lembra que a busca pela paz, pela justiça e pela integridade gera frutos que promovem o bem-estar e a harmonia, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Semeamos também com nossas atitudes diante dos recursos materiais. A maneira como tratamos nossas finanças, seja com prudência e responsabilidade ou com desperdício e ganância, determina a nossa colheita futura. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, nos alerta sobre isso em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, "Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza." Este versículo nos incentiva a planejar e a trabalhar com diligência, garantindo uma colheita de estabilidade e prosperidade. 7.3 Semeando em tempo de dificuldades. Semeamos não apenas em tempos de abundância, mas também nos momentos de adversidade. A história de Elias e da viúva de Sarepta é um exemplo poderoso de fé e obediência em tempos difíceis. Em meio à seca e à escassez, Elias pediu que a viúva compartilhasse com ele o pouco que tinha. Em um ato de fé, ela plantou a semente da generosidade, e Deus abençoou sua casa com suprimentos que duraram até o fim da seca. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. Este relato bíblico nos ensina que, mesmo nos momentos de crise, quando plantamos em fé e confiança, Deus pode transformar uma pequena semente em uma colheita abundante.
A lição que podemos tirar desse exemplo é que, quando enfrentamos dificuldades, é essencial continuar semeando boas ações e confiando em Deus para suprir nossas necessidades. Podemos não ver os resultados imediatamente, mas a fé nos sustenta, permitindo que continuemos a plantar boas sementes, mesmo em um solo desafiador. O segredo está em acreditar que Deus é fiel para honrar cada escolha feita com integridade e esperança. 7.4 As sementes da fé e da perseverança. A fé e a perseverança são fundamentais para uma colheita abundante, pois muitas vezes as sementes demoram para crescer e dar frutos. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, lemos: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esse versículo destaca a importância da paciência e da constância em nossas ações. Quando plantamos com fé e continuamos a semear, apesar das circunstâncias, estamos construindo uma colheita duradoura e sólida. A história de Abraão é um exemplo de como a fé e a perseverança trazem uma colheita de bênçãos. Mesmo sem ver imediatamente o cumprimento da promessa de Deus, Abraão manteve sua fé, e sua obediência lhe rendeu descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Este exemplo nos ensina que a colheita de uma vida próspera e abençoada requer paciência e fé naquilo que Deus prometeu, ainda que pareça distante ou improvável. 7.5 O princípio do retorno multiplicado. Quando plantamos boas sementes, a colheita frequentemente vem multiplicada. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus afirma: E deem, e lhes será dado, e uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Este princípio revela que a generosidade traz um retorno abundante. O que damos, seja em recursos, tempo ou amor, volta para nós multiplicado. Um exemplo claro disso é a parábola do bom samaritano, que não hesitou em investir tempo e recursos para ajudar um desconhecido. Sua generosidade gerou frutos que impactaram a vida daquele homem, além de servir de exemplo para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A generosidade, quando plantada, cria um efeito multiplicador que transcende gerações e deixa um legado de amor e cuidado. 7.6 Plantando com sabedoria. A lei da semeadura não significa apenas colher o que plantamos, mas também plantar o que desejamos colher. Devemos escolher cuidadosamente as sementes que plantamos, sendo intencionais em cada ação. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24, lemos: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Esse versículo nos lembra que, quando vivemos para agradar a Deus, cada semente plantada, seja no trabalho, na vida familiar ou no relacionamento com os outros, nos traz uma colheita que glorifica a Deus. Semeando com sabedoria, escolhemos agir com integridade, buscando sempre o bem de todos e nos afastando das sementes de orgulho, egoísmo ou injustiça. Semeando o bem, colhemos paz, amizade, respeito e amor, ou uma colheita que transforma nossa vida e a daqueles que estão ao nosso redor. 7.7 Reflexão. Ao refletir sobre o que estamos plantando, precisamos nos perguntar: que tipo de colheita estou construindo para o futuro? Quando entendemos que nossas ações de hoje determinam nossa colheita de amanhã, somos motivados a viver com maior propósito e cuidado. Ao nos alinharmos com a lei da semeadura e plantarmos boas sementes, contribuímos para uma vida plena, abençoada e centrada nos princípios divinos. Conclusão do capítulo. A lei da semeadura é uma verdade bíblica poderosa que nos incentiva a viver de maneira intencional, plantando sementes que honrem a Deus e abençoem o próximo. Quando cultivamos a fé, a generosidade e a integridade, a colheita vem de forma abundante, trazendo paz, prosperidade e realização. Que cada escolha seja uma semente de amor e justiça,
e que nossa colheita seja um reflexo da graça e da bondade de Deus em nossas vidas. Capítulo 8: Paz e contentamento e a verdadeira prosperidade. O conceito de prosperidade muitas vezes está associado à acumulação de riqueza, ao conforto material e ao sucesso visível. Contudo, a Bíblia nos convida a reconsiderar o que significa ser verdadeiramente próspero. No último capítulo desta jornada, exploraremos a importância da paz e do contentamento interior como o ápice da verdadeira prosperidade. É essa serenidade interior que nos permite viver com gratidão, independência das circunstâncias externas e profundo senso de propósito. Afinal, a verdadeira prosperidade não está apenas no que possuímos, mas em quem somos diante de Deus e como encontramos satisfação em Ele. 8.1 A paz que excede todo entendimento. A Bíblia é clara ao ensinar que a paz verdadeira não é a ausência de desafios, mas a presença de Deus em meio a eles. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz transcende a lógica humana, pois é encontrada mesmo nos momentos de maior adversidade. Ela nasce de um relacionamento profundo e sincero com Deus, sabendo que Ele é soberano e cuida de todas as nossas necessidades. Paulo, que escreveu essas palavras enquanto estava preso, é um exemplo de alguém que vivia com paz interior, mesmo enfrentando dificuldades extremas. Ele compreendia que a verdadeira prosperidade não estava em sua situação física ou financeira, mas na sua confiança inabalável em Deus. A paz que ele experimentava permitia-lhe enfrentar qualquer circunstância com contentamento, seja na abundância ou na necessidade, como ele mesmo declara em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. 8.2 O contentamento como escolha e virtude. O contentamento é uma virtude que precisa ser cultivada. Ele não é um sentimento automático, mas uma escolha intencional de apreciar o que temos e confiar que Deus sabe do que precisamos. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, lemos: "E de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos." O contentamento é, portanto, uma escolha diária de gratidão e satisfação, mesmo nas pequenas coisas. A Bíblia nos alerta contra a ganância, que nos leva a nunca estarmos satisfeitos com o que temos, gerando inquietação e ansiedade. Em contraste, o contentamento é um antídoto contra o desejo incessante por mais. Ele nos liberta do ciclo de comparações e da necessidade de adquirir mais coisas para preencher um vazio que só Deus pode completar. 8.3 A alegria de viver com simplicidade. A simplicidade, no contexto bíblico, não é pobreza, mas a escolha de viver com o que é essencial, valorizando o que realmente importa. Jesus ensinou essa lição em diversas ocasiões, convidando seus seguidores a não se preocuparem excessivamente com o amanhã, mas a confiarem na provisão de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Viver com simplicidade é valorizar o presente, ser grato pelo que se tem e evitar as armadilhas do materialismo. Um exemplo dessa simplicidade é encontrado na vida de Maria de Betânia, que escolheu ficar aos pés de Jesus enquanto sua irmã, Marta, estava ocupada com as tarefas. Jesus elogiou Maria por escolher a melhor parte, algo que não lhe seria tirado. Lucas 10, 38, 42. Esse exemplo nos ensina que a verdadeira prosperidade envolve priorizar o que é eterno e não o que é passageiro, encontrando alegria nas coisas simples da vida. 8.4 Gratidão, o caminho para a verdadeira prosperidade. A gratidão é uma prática essencial para quem deseja experimentar a verdadeira prosperidade. Ela muda nosso foco daquilo que nos falta para aquilo que já temos, nos ajudando a reconhecer as bênçãos diárias, grandes ou pequenas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18,
Paulo nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos permite encontrar paz, mesmo em situações difíceis, porque nos lembra da fidelidade de Deus e do seu cuidado constante. A história dos 10 leprosos, dos quais apenas um voltou para agradecer a Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, é um exemplo do poder da gratidão. Aquele que voltou recebeu não apenas a cura física, mas também uma bênção espiritual de Jesus. Este relato bíblico nos ensina que a gratidão abre portas para experiências mais profundas com Deus, permitindo-nos ver suas bênçãos com clareza. 8.5 Prosperidade com um propósito eterno. Para os seguidores de Cristo, a prosperidade não é um fim em si mesma, mas um meio para glorificar a Deus e abençoar outros. A Bíblia nos ensina a viver com um propósito eterno, onde nossa riqueza, habilidades e tempo são usados para causas que transcendem este mundo. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, nos orienta a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam. Quando vemos a prosperidade como algo a ser compartilhado, deixamos de nos apegar às coisas temporais e passamos a focar no que tem valor eterno. Este é o verdadeiro significado de uma vida próspera: ser um canal de bênçãos para outros, investir em relacionamentos e viver de maneira que a nossa vida glorifique a Deus em todas as áreas. 8.6 Encontrando descanso em Deus. O descanso em Deus é uma das maiores formas de prosperidade que podemos experimentar. Jesus nos faz um convite claro: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse descanso não é apenas físico, mas uma tranquilidade da alma, que nasce de saber que Deus está no controle de todas as coisas e que podemos confiar em Ele. A história de Jesus acalmando a tempestade, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, é uma ilustração poderosa de como o descanso em Deus nos permite enfrentar as tempestades da vida com coragem e serenidade. Quando estamos seguros no amor e no cuidado de Deus, podemos experimentar paz, independentemente das circunstâncias externas. 8.7 Prosperidade na eternidade. Por fim, a verdadeira prosperidade não se limita a esta vida. A Bíblia nos lembra que somos peregrinos nesta terra, caminhando em direção a uma herança eterna. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos sobre a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Essa esperança eterna nos permite viver com uma perspectiva que vai além do aqui e agora, sabendo que a verdadeira prosperidade será plenamente realizada na presença de Deus. As promessas da eternidade nos incentivam a viver com integridade, generosidade e fé, sabendo que nossas escolhas têm consequências eternas. Quando vivemos para agradar a Deus, investimos em um tipo de prosperidade que o tempo não pode corroer e que traz um senso de alegria e contentamento que ultrapassa qualquer sucesso material. Conclusão do capítulo. A paz e o contentamento interior são as marcas da verdadeira prosperidade bíblica. Quando encontramos nossa satisfação em Deus, somos libertos das pressões do mundo que nos dizem que precisamos de mais para sermos felizes. O segredo está em viver com gratidão, simplicidade e propósito eterno, reconhecendo que somos abençoados para abençoar. Que nossa jornada de prosperidade seja guiada pela paz que excede todo entendimento, pelo contentamento que nasce da confiança em Deus e pela esperança de uma eternidade próspera na presença do Criador. Palavras finais, da jornada para uma vida próspera e significativa. Chegamos ao fim de nossa jornada por riqueza com propósito e lições de prosperidade na Bíblia. Ao longo deste audiolivro, exploramos o que a Bíblia ensina sobre prosperidade, um conceito que vai muito além das posses e da segurança financeira. As lições encontradas nas Escrituras nos revelam que a verdadeira prosperidade é vivida em integridade, generosidade, diligência, fé e gratidão.
Ela é uma caminhada diária de confiança em Deus, onde cada passo é guiado por valores eternos e pelo desejo de viver um propósito maior. Prosperidade como uma jornada de aprendizado e crescimento. Prosperidade com propósito é um processo, não um destino final. Como vimos, mesmo os grandes personagens bíblicos, como José, Salomão e Paulo, enfrentaram desafios e aprenderam valiosas lições ao longo de suas vidas. Prosperar, segundo a Bíblia, envolve aprender com as experiências, ajustar nossos caminhos e permitir que o amor e a sabedoria de Deus nos guiem. O sucesso verdadeiro não é medido apenas pelo que conquistamos, mas pela nossa fidelidade e pelo impacto positivo que deixamos ao nosso redor. Cada capítulo deste livro nos lembrou de que prosperar não significa ser imune às dificuldades ou garantido contra perdas. A verdadeira riqueza espiritual nos dá a força para atravessar as provações com coragem e esperança, sabendo que Deus está presente em cada passo do caminho. Um coração generoso e grato. Como vimos, generosidade e gratidão são aspectos centrais de uma vida próspera. A prosperidade com propósito nos chama a ser um canal de bênçãos para os outros, utilizando nossos recursos para ajudar, encorajar e compartilhar a esperança. Quando cultivamos um coração grato e nos lembramos de que cada recurso é uma dádiva de Deus, experimentamos uma alegria que o mundo não pode nos dar. Esse contentamento genuíno é um dos frutos mais belos da verdadeira prosperidade. A gratidão também nos ajuda a valorizar o presente, a reconhecer as bênçãos diárias e a ver cada momento como uma oportunidade de fazer a diferença. Como nos ensinam as Escrituras, em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ao sermos gratos, transformamos nossas perspectivas e nossos relacionamentos, enchendo nossas vidas de paz e satisfação, caminhando em direção ao propósito eterno. A Bíblia nos chama a olhar para a prosperidade de uma maneira que transcende o mundo físico, com olhos na eternidade. Como seguidores de Cristo, somos convidados a acumular tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Vivendo de uma forma que agrada a Deus e impacta positivamente aqueles ao nosso redor. Nosso tempo, talentos e recursos são oportunidades de testemunhar o amor e a graça de Deus em tudo o que fazemos. Nossa jornada para a prosperidade verdadeira é, em última análise, um reflexo da nossa relação com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais descobrimos o que significa viver em paz, contentamento e propósito. E, assim, nossa prosperidade se torna um testemunho vivo, que aponta para o amor de Deus e para a esperança que Ele oferece ao mundo. O convite para continuar a jornada. Nossa oração é que este audiolivro inspire você a viver com propósito, reconhecendo que cada passo em direção a uma vida próspera com Deus é cheio de significado e importância. Que você possa encontrar alegria na integridade, segurança na generosidade e paz no contentamento. Que o Senhor o guie em cada decisão, o fortaleça em cada desafio e o abençoe abundantemente enquanto você busca viver segundo os seus princípios. Prosperidade com propósito é um caminho que nos transforma, nos ensina e nos prepara para uma eternidade na presença de Deus. Que a sua vida seja um testemunho dessa prosperidade, marcada por um coração grato, mãos generosas e uma fé inabalável. E, assim, você encontrará a verdadeira riqueza que nada neste mundo pode tirar.